Alô, SeiBemMed, tudo bem com vocês? No último vídeo de hoje a gente viu como achar o sinal da tangente. A gente viu que o seno você olha no eixo em pé, cosseno você olha no eixo deitado, tangente você olha de atravessado. Tem que atravessar e bater naquela linha tangente que encosta na origem da rotação dos arcos. Bateu para cima é positivo, bateu para baixo é negativo. E boa, segue o mesmo passo a passo, aonde que o ângulo está, de que família que ele é, e aí você olha o sinal e boa. É sempre assim, de trás para frente. Quem é que tem essa tangente? Ah, é a família de quem? Aí você vai lá na família e vê quem é que te interessa ou não, para bater a resposta. Certo? Olha, nessa continuação da aula, a gente vai falar sobre outras relações trigonométricas, outras razões trigonométricas, chamadas de razões trigonométricas auxiliares. Elas são 4. A secante, a cossecante e a cotangente. Você já enxerga aqui no spoiler, mas não era para enxergar, a abreviação delas. Inclusive uma outra que não era para você ver ainda. Muito bem, turma. As 3 razões trigonométricas, quando aparecem nos vestibulares de hoje em dia, elas costumam aparecer sempre com a mesma ideia. Sempre que aparecer uma dessas 3, você joga sempre nas 3 originais, seno, cosseno e tangente. Jogou no seno, cosseno e tangente, tudo se resolve. Você vai ver. Na próxima apostila, a gente vai ver equações que vão misturar tudo isso. Volta lá nas iniciais, volta no seno, cosseno e tangente e nunca vai dar errado. Raramente vão pedir alguma outra coisa, mas pode voltar no seno, cosseno e tangente, que tudo que te pedirem a nível de ensino médio não vai ser nada muito diferente do que nós vamos ver aqui. Então, o que você tem que saber? As formulinhas de cada uma. Turma, a secante é definida como o inverso do cosseno. O cosseno mede quantas vezes que o cateto adjacente cabe na hipotenusa. A secante mede quantas vezes que a hipotenusa cabe no cosseno. Ela inverte a hipotenusa por cosseno. Já a cossecante é definida como o inverso do seno, como você vê aqui. Então, o seno não é cateto oposto por hipotenusa? A cossecante é a hipotenusa pelo cateto oposto ao ângulo, mas ninguém vai usar isso. É sempre que aparecer, você volta nessa formulinha. Ah, cossecante é tanto? Ah, tá. Aqui eu estou usando a notação em inglês, turma. Na sua apostila, se eu não me engano, você vai encontrar cossecante com 2 S's, né, em português. Pode acontecer ainda de aparecer algumas outras notações que eu vou te mostrar já já. E a cotangente, que é o contrário, o inverso da tangente. A cotangente é o inverso da tangente. A tangente não é cateto oposto por adjacente? A cotangente é cateto adjacente pelo cateto oposto. Agora, a gente acabou de ver na aula anterior que a tangente é seno por cosseno. Se a cotangente é o inverso disso, a cotangente vai ser o cosseno dividido pelo seno. Que é um atalho aí, se aparecer na sua frente, não sei porque que não está alinhando aqui, tá me dando gastúria, tá me dando gatilho de ver esse negócio que não está alinhado aqui. Mas não está querendo ir não. Aqui, pronto, ó. Aí, turma, resolvemos, não resolvi, na verdade não resolvi muito não. Tô meio que dando uma enroladinha aqui, né? Sinto muito. Ah lá, bateu, pelo menos ficou tudo mais ou menos alinhado. Ô, turma, então, existem algumas outras, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por exemplo, a ABNT, já pede que os livros, a partir de certo ano, não me lembro quando, já é para adotar a notação americana, em inglês, né? A notação americana vai mudar algumas coisinhas, mas mesmo se aparecer na Unicamp, por exemplo, costuma aparecer essa notação americana, não é nada de muito impossível de entender. Então, olha só. Em PTBR, o seno é sen, cosseno é cos, tangente é TG, secante é sec, cossecante é cossec, assim mesmo, e a cotangente é cotg. Na notação, vamos dizer assim, do sistema internacional, para parafrasear os físicos que estão por aí, no lugar de seno a gente usa sin, que é seno em inglês. Cosseno é cosseno mesmo, que em inglês é cosine, eu acho. Tangente é tan, você já deve ter visto esse tan em algumas provas da Unicamp por aí, na calculadora científica também aparece esse tan. A secante permanece sec, a cossecante é CSC.
Faz todo sentido, cossecante. E a cotangente é cote. Cote, de cotangente. Certo? Se aparecerem essas siglas por aqui, saiba que você está falando das mesmas coisas, só que numa outra, uma outra representação. Nada que fosse impossível de você compreender, tá bom? Então, turma, se aparecer secante na sua frente, secante é o inverso do cosseno. Troca o sec por 1 por cosseno e vê o que acontece. Cossecante também, cotangente também. Ah, e detalhe, a gente ainda tem duas relações importantes, lembra? A última relação importante que nós vimos foi que tangente é seno por cosseno. Aqui, a cotangente é cosseno sobre seno. Mas da relação fundamental, a gente ainda pode obter mais duas regrinhas importantes. Veja como eu vou fazer, porque se você precisar delas, você pode fazer a mesma coisa. Primeira coisa, você pode pegar toda a relação a relação fundamental e dividir todo mundo por seno ao quadrado. Você também pode pegar a relação fundamental e dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Dividiu esse por cosseno ao quadrado, dividiu esse por cosseno ao quadrado e dividiu esse por cosseno ao quadrado. Presta atenção que vai acontecer aqui, ó. Dividindo tudo por cosseno ao quadrado, você está vendo que aqui aparece seno ao quadrado por cosseno ao quadrado? Essa primeira fração é o quadrado do seno dividido pelo cosseno. É o quadrado de um dividido pelo quadrado de outro, é o quadrado de todo mundo. Só que aqui dentro tem alguém que você conhece bem, é a tangente, que está elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido por ele mesmo dá 1. É igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Turma, 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa. Então, 1 por cosseno ao quadrado é o quadrado de 1 por cosseno de alfa. Mas 1 por cosseno não é o cosseno invertido? O inverso do cosseno é a secante do alfa, só que nesse caso está ao quadrado. Vem daqui uma outra relação auxiliar muito poderosa. A Unicamp, por exemplo, adora usar essa relação, que é a famosa secante ao quadrado é igual, escrito de trás para frente, ó. Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Vou botar até uma caixinha aqui para destacar. É bom decorar? É. Ai, professor, mas e se eu não decorar? Bom, se não decorar, você dá um jeitinho, como eu fiz aqui. Se aparecer alguma coisa de secante com tangente, sei lá o quê, pega a relação fundamental e dá um jeito nela. Divide alguma coisa, vê o que acontece, tá? Agora, veja a outra que nós temos aqui atrás, ó. Seno ao quadrado dividido por ele mesmo, corta, corta, dá 1. Mais cosseno ao quadrado por seno ao quadrado é o quadrado de cosseno alfa por seno alfa. E 1 sobre seno ao quadrado, que é o quadrado, afinal 1 e 1 ao quadrado é a mesma coisa, de 1 por seno. Muito bem, então você vai ficar com 1 mais. Turma, isso daqui parece alguém que você conhece, ó. É cosseno por seno. Se fosse seno por cosseno, era tangente. Como é o contrário, é a cotangente. É igual. Isso aqui é o seno. O contrário do seno é a cossecante. Então, está aqui mais uma relação auxiliar que a gente pode usar, que é a famosa cossecante ao quadrado é igual a 1, escrito de trás para frente, ó. Cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente ao quadrado. Essas duas relações são importantes, mas caso você não se lembre, a gente dá um jeitinho. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que eu vou fazer um exercício sem ter isso daí na mão. Claro, se eu conseguir deixar bonitinha essa linha aqui que eu quero fazer para separar essas duas contas. Bom, pelo menos você veio de onde veio, né? Ô, turma, é isso. Ó, dicas para você se lembrar de quem é quem e não confundir. Veja só, primeiro, o negócio já é feio demais. Se ficar fedido, piora demais, piora mais ainda. Cosseno é o contrário do... Desculpa, cossecante
não é o contrário do cosseno, porque se a cossecante fosse o inverso do cosseno, você ia ficar com cossecante, cosseno, cocô, fedeu. Não pode feder, não pode ter cocô. Então, cuidado, não confunda cossecante com cosseno, elas não têm nada a ver. Por outro lado, a secante você pode achar que é igual ao inverso do seno, porque é seno, né? Seno secante. Mas se você pegar o C da secante com o C do seno, você fica com CC. Fedeu, de novo. Então, cuidado, não pode ter CC, secante seno, nem cocô, cossecante cosseno. O único que você pode seguir o barco é o cotangente, que é o contrário da tangente mesmo, tá bom? Então, não pode ser cocô. Cossecante não é com a cosseno, é com o seno. E a secante não pode ter CC, não é secante com seno, é secante com cosseno. Certo? Depois tem essas duas regrinhas que você viu aqui embaixo. Essa regrinha aqui é mais importante. Essa daqui eu vou até passar um marca-texto, ó. Se você conseguir decorar, você vai ter um meio caminho andado aí em algumas questões. Vamos começar com essa daqui, ó. Número 5. Lá da página 481 da sua apostila. Simplificando a expressão seno vezes tangente vezes cossecante sobre cosseno vezes cotangente vezes secante. Aqui eu já estava usando em inglês, ó. Vou botar 2S porque nós estamos aqui no Brasil, né? Muito bem. Oh, meu Deus, professor! E agora? O que será de mim? Que eu não sei nem seno, cosseno e tangente, como é que eu vou saber os outros? Para, não cria coisa a mais. Volta para o básico, volta para o seno, cosseno e tangente. Olha só, o seno de alfa é o seno de alfa mesmo. Não tem muito o que fazer de A. Agora, a tangente de A você conhece. A tangente é seno dividido pelo cosseno. Vezes de A, não é alfa, professor. É A. Vezes, de novo, ó, a cossecante. Cuidado, hein? Cuidado para não cagar. Cuidado para não fazer cocô. A cossecante é o inverso do... Não é cosseno, é seno. Tudo isso dividido por. Lá embaixo, ó. Cosseno de A é o cosseno de A mesmo. Cosseno de A, tá? Vezes. Cotangente. Cuidado agora, hein, turma? Cotangente é o contrário da tangente. Você pode escrever 1 por tangente, mas é bom a gente jogar tudo no seno e cosseno que não tem erro. Cotangente é o contrário da tangente. A tangente é seno por cosseno, lá no rascunho. Então, inverteu. A cotangente vai ser cosseno sobre seno. Então, a cotangente é cosseno sobre seno. Tá, vezes. A secante, mais uma vez, cuidado para não fazer cocô nem feder com CC. A secante não é 1 sobre seno, é 1 sobre cosseno. Certo? Ó, jogou tudo em seno e cosseno, olha que maravilha o que vai acontecer agora, ó. Aqui tem seno multiplicando, embaixo tem o seno dividindo. Simplifica, vai embora. Aqui em cima sobrou seno A por cosseno A, também conhecido como tangente de A. Tudo isso dividido por lá embaixo. Ó, de novo, olha que maravilha. Tem cosseno aqui, tem cosseno aqui. Tchau. O que é que sobrou aqui? Sobrou cosseno de A dividido pelo seno de A, que é cotangente, mas eu já saí do prumo. O negócio aqui é ficar só em seno e cosseno para não inventar mais moda do que já tem aqui. Agora presta atenção, é uma divisão de frações. Divisão de frações, você se lembra, espero. Copia-se a primeira, seno A, cosseno A, e multiplica-se pela de baixo invertida. Inverteu, ao invés de cosseno por seno, fica seno por cosseno. Opa, isso aqui a gente conhece, ó. Isso aqui é tangente de alfa. Vezes isto aqui também. Agora, tangente de A vezes tangente de A é o mesmo número, é o número vezes ele mesmo, é tangente ao quadrado de A. Certo? Como marca alternativa da letra D de dado.
Agora, no exercício 6, para a gente finalizar essa aula, bem curtinha, bem rapidex aqui, porque a outra foi um pouco maior, ele pede para os valores de x, tais que cosseno de x não é zero, a expressão quadrado da secante menos o quadrado da tangente é igual a... Eita nós, hein? Essa daqui também tem dois modos. O primeiro modo é você lembrar o seguinte, observe o que você tem nas mãos. Você tem secante ao quadrado menos tangente ao quadrado. Existe uma relação entre secante e tangente. A relação auxiliar diz que a secante ao quadrado, ó, vou até anotar aqui, relação auxiliar, dizia que a secante ao quadrado é 1 mais tangente de x ao quadrado. Então, eu posso trocar ela por 1 mais tangente ao quadrado. Então, o primeiro modo é o modo da decoreba. Se você decorou, olha que maravilha. Isso aqui menos isso aqui vai anular a tangente ao quadrado e vai sobrar 1, letra B de bola. Plaft, pluft, acabou. Mas isso só deu certo porque a gente acabou meio que lembrando essa tal relação auxiliar, que a secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado, como vimos aqui atrás. Ó, lembra que eu falei que ela era importante? Outro modo é você falar assim, vixe, e agora? Vamos lá, segundo modo. Queremos saber o que vai acontecer com secante ao quadrado menos tangente ao quadrado. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ó. Na dúvida, joga tudo para as originais. A secante é 1 por cosseno. Como ela está ao quadrado, fica tudo isso ao quadrado. Menos a tangente ao quadrado. A tangente é seno dividido pelo cosseno. Só que a tangente aqui está ao quadrado. Então, a gente fica com 1 ao quadrado dá 1 sobre cosseno ao quadrado. Menos seno ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Para nossa alegria e relaxamento, observe que os denominadores são iguais, então a MMC já está pronto. Essa conta fica com 1 menos seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Tá, e agora? Bom, agora você pare e pense. Tá, aqui a gente está numa expressão misturando seno e cosseno, não é? E misturou seno e cosseno. Qual é aquela famosa relação que você conhece que mistura seno e cosseno? Aquela que diz que o seno ao quadrado de qualquer arco mais o cosseno ao quadrado de qualquer arco sempre vai dar 1. Agora, você tem à sua disposição essa relação para utilizar ali em cima. Olha quem está aqui em cima. Aqui em cima a gente já observa que tem cosseno ao quadrado. Então, nessa equação de baixo, pega o cosseno ao quadrado e deixa ele sozinho. Ele vai ficar igual a 1, pulou para lá, menos seno ao quadrado. Maravilha! Então, essa conta vai ser 1 menos seno ao quadrado em cima, dividido por embaixo cosseno ao quadrado, que pela relação fundamental é 1 menos seno ao quadrado. Ora, mas a coisa dividida por ela mesma simplifica e dá-se 1. Exatamente como descobrimos antes, só que aqui a gente teve que fazer umas continhas a mais, né? O outro modo é bem mais rápido, se você decorar aquela regrinha que eu falei para você. Mas a resposta dá 1 da mesma maneira, certo? De trás para frente, você podia também ter enxergado direto aqui, ó, que 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. E aí você ia ficar com cosseno ao quadrado dividido por ele mesmo, daria 1 da mesma maneira, tá bom? Ô, turma, como sempre, muito obrigado pela audiência, pela sua paciência, pela sua perseverança de ficar aqui até o final comigo. Nos exercícios da tarefa que mexer com secante, cossecante, cotangente, faça isso que eu fiz, joga tudo para o original e manda bala. Não é muito comum que isso aqui apareça muito por aí, viu? Mas você precisa de saber alguma coisa de tangente, seno e cosseno no ciclo para você resolver algumas questões envolvendo funções trigonométricas que o Enem sempre tem. Todo ano tem uma questãozinha disso no Enem, tá? Agora, secante, cossecante, cotangente é mais para quem quiser dar uma aprofundada, é mais raro de cair.
Mas lembre-se, tem alguma coisa a ver com o inverso do seno, cosseno, tangente, joga tudo no original e se vira. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Bons estudos. As anotações estão em bit.ly/listaspodo. E se tiver alguma dúvida, manda lá no meu Instagram. No próximo plantão a gente resolve juntos. Certo? Todos em casa, firme e forte, protegidos. E até a próxima semana, se eu conseguir botar isso daqui. Tchau!